Está Portugal preparado no setor do medicamento e produtos de saúde para contribuir, para estimular a investigação e a produção nacional? Ou estes são objetivos eternamente referidos em documentos oficiais, mas que na prática acabam por ter pouco efeito? Este vai ser o tema a debater no especial Saúde no Económico TV, com Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, e João Almeida Lopes, presidente da Apifarma. Doutora Almeida Lopes, de facto, está o país preparado para, na área da saúde e na área do medicamento também em particular, ter aqui um papel de desenvolvimento, de crescimento, de investigação? Ou isto não passa mesmo de uma mera intenção em que ninguém acredita? Portugal tem claramente capacidade para isso, tem qualidades, tem infraestruturas científicas e tecnológicas, tem pessoas qualificadas, tem expertise em quase todos os profissionais da área da saúde, para não dizer mesmo todos. Eu acho que a nossa expertise é claramente superior à média quando fazemos algum tipo de comparação, algum tipo de benchmarking. O que é que falha, então? Acho que às vezes falha um bocadinho de organização e falha um excesso de burocracia. Olha, deixe-me citar, por exemplo, o Churchill, que dizia qualquer coisa como: em política, quando temos dúvidas, o melhor é não fazer nada. E nós em Portugal... E acha que é isso que se faz em Portugal? Não. Às vezes em Portugal, quando temos dúvidas, fazemos regulamentos e leis. E portanto, temos um sistema extremamente burocratizado. Eu ia ser mais dizer, e compromissos. Não, temos de facto um conjunto de regulamentos, às vezes que se atropelam. Temos às vezes uma máquina do sistema público que de facto não deixa as coisas evoluírem naturalmente e que tem o seu aspecto, eu diria, paternalista, napoleónico. Sente isso também? Sente que há aqui uma potencialidade que não é aproveitada ou que não se tira proveito dela quando falamos de desenvolvimento, de investigação e de crescimento económico na área da saúde e na área do medicamento? Eu diria que tenho essa percepção. Não estou no circuito comercial e, portanto, não tenho a noção destas dificuldades. Tenho a percepção que poderíamos ser mais efetivos no apoio ao desenvolvimento da indústria nacional. Mas isso é uma questão dos próprios portugueses. Todos nós deveríamos preferir produtos portugueses e privilegiar produtos portugueses, e nós temos uma mentalidade um pouco ao contrário. Eu, quando vou fazer compras, procuro comprar tudo aquilo que é produzido em Portugal. E se nós tivéssemos esta preocupação, isso seria um estímulo fantástico à nossa economia. Portanto, temos potencial de crescimento. Agora, somos extraordinariamente burocratas. Em dois, falando com um colega angolano, ele me esteve a descrever as dificuldades que têm colegas dos países de expressão portuguesa para virem fazer formação em Portugal. As burocracias. Se forem tratar de um visto a uma embaixada italiana ou espanhola, é no próprio dia. Se forem tratar de um visto para Portugal, é um inferno que demora dias e dias, meses. Quer dizer, não se entende quando nós devíamos, na comunidade de língua portuguesa, devia ser o contrário. Nós devíamos tender para uma comunidade sem fronteiras, sem barreiras, de livre circulação de pessoas e bens, em que todos poderíamos ganhar com isso. Nós, na área da formação, sobretudo a formação pós-graduada, que é aquela que tem a ver com a Ordem dos Médicos, nós sentimos as queixas dos colegas dos países de expressão portuguesa, sobretudo dos PALOPs, que querem vir fazer formação em Portugal, porque em Portugal eles sentem-se em casa, sentem-se portugueses. Estávamos a falar sobre o Campeonato da Europa. A conquista do Campeonato da Europa por Portugal foi comemorada em Angola, como se fosse Angola, como se fossem portugueses. Nós temos uma afinidade epigenética e genética e cultural que eu acho que é inquebrável, e, no entanto, entretemo-nos, nós portugueses, a criar todas as barreiras e mais algumas que depois dificultam a área da cooperação e do desenvolvimento. E é o país que perde com isso. Provavelmente acontece o mesmo a nível da indústria do medicamento, e nós temos que deixar de ser burocratas. É tremendo, porque isso é
castrador do desenvolvimento do país. Investir na área, em Portugal, na área do medicamento, é um sonho ou é uma realidade, professora? Bem-vinda. Eu espero que seja uma realidade. Eu acho que é uma realidade. Claro que, como foi já dito aqui pelo Sente também o peso da burocracia e pelo Sr. Presidente da Apifarma, eu creio que a burocracia é um dos principais. A burocracia e a tecnocracia são os dois principais obstáculos, digamos, a este desenvolvimento e este acarinhamento. O cluster da saúde, como já foi aqui referido pelo Sr. Presidente da Apifarma, é talvez, depois de todo o desinvestimento que nós temos vindo a fazer nas últimas décadas nas nossas áreas produtivas, é talvez aquela que conseguiu resistir e que se conseguiu expandir e desenvolver. As nossas empresas internacionalizam-se. Nós tivemos há pouco tempo uma reunião diplomática em que a Ordem se envolveu organizando-a com os embaixadores dos países da América Latina e também dos países de língua oficial portuguesa, no sentido de tentarmos colocar as nossas empresas, dar mais uma ajuda às nossas empresas em termos desta expansão, porque esta expansão se faz através, como dizia o Sr. Bastonário dos Médicos, também do relacionamento de confiança com as pessoas. Parceiros. E a verdade é que nós temos todas as condições para, numa área que é também uma área económica, e por isso é que às vezes, quando conversamos uns com os outros, pasmamos que não, sucessivamente, governo após governo, não se consiga perceber que a área da saúde é, de facto, em si mesma também uma área de investimento económico. E, portanto, o que precisamos era da tal, que eu há pouco referia, das tais dois conceitos de estabilidade e previsibilidade, não no sentido, enfim, lato, mas pelo menos neste sentido restrito que tem a ver com aquilo que são as nossas opções e as nossas prioridades enquanto povo e enquanto país. E se nós formos consistentes nisto ao longo de décadas, ao longo de algumas décadas, nós continuaremos a fazer crescer o cluster da saúde e que já ultrapassámos, se calhar, as cortiças e o calçado não, porque o calçado está bastante vigoroso. Os vinhos. O vinho do Porto, sim, é que nós ombreamos, quer dizer, com estas áreas, são áreas muito importantes. O turismo, que é uma área importantíssima também, mas a área da saúde é uma das áreas, nós falamos muito da área dos medicamentos, da produção, mas temos áreas de software fantásticas ligadas a software na saúde, na robótica, temos áreas extraordinárias. Que se podem também dos dispositivos médicos e tudo isso que não sei se os portugueses sabem disso, como dizia há pouco. Pois não sabem, muitas vezes não sabem. E há aqui uma questão que, a contar com essa burocracia de que vocês falam, há aqui uma questão que eu acho que é também importante, não sei se querem referir, que é a falta de articulação muitas vezes entre ministérios, porque muitas vezes todas estas coisas se ligam com outros ministérios, não é? O Ministério da Economia pode ter um papel muito importante, juntamente com o Ministério da Saúde, em levar o barco para a frente. Há essa articulação entre ministérios ou não de todo, Dr. Almeida Lopes? Há alguma articulação, não tanta como devia. Ao fim e ao cabo, a parte económica da saúde acaba por sofrer as consequências do subfinanciamento crónico da saúde. A saúde acaba por ser gerida praticamente apenas pelo Ministério da Saúde, com o seu orçamento deficitário nesta matéria, e isso, de alguma maneira, acaba por coartar o desenvolvimento da saúde enquanto atividade económica, coartar o desenvolvimento dos agentes económicos a crescer. Há algum papel a desempenhar pela economia, mas querer-se-ia um papel mais ativo nessa matéria, porque de facto a saúde tem um peso económico fortíssimo, tem uma capacidade de arrasto, como foi referido, nas tecnologias de informação, no desenvolvimento, na investigação, tem uma capacidade de arrasto que provavelmente poucas outras atividades económicas terão com tanto significado, e tem, enquanto atividade económica ela própria, de facto um volume, uma dimensão que às vezes nos esquecemos. Só na parte privada nós pensamos que haverá empregos na saúde de mais de 250 mil pessoas, 20 mil empresas, o número, obviamente, a maior parte deles altamente qualificados, a maior parte das pessoas licenciadas, muitos doutorados, uma grande ligação à investigação e desenvolvimento, lá está, que permite essa capacidade de arrasto. Portanto, a saúde deveria, na nossa opinião, cada vez mais ser olhada como uma área de crescimento, de investimento, de desenvolvimento económico,
não só pela tecnologia, mas até ao fim e ao cabo, pela evolução da própria sociedade, com o envelhecimento. A questão da investigação é também muito importante neste domínio, não é? Porque temos bons investigadores em Portugal, já vimos isso noutros programas sobre esta matéria, quer dizer, e eles acabam por nos fugir também, porque não lhes damos as condições que se calhar neste domínio eles poderiam ter em Portugal, não é, Sr. Bastonário? O Dr. João Almeida Lopes já disse tudo, quer dizer, houve, aliás, como sabemos, um grande desinvestimento na investigação em Portugal como consequência das restrições financeiras. Não deveria ter havido cortes no investimento e na investigação, na produção científica, porque é isso que vai gerar mais-valias que podem estimular a nossa economia. Professora, para finalizar, tem a mesma ideia? Exatamente a mesma ideia. Além de concordar, obviamente, dizer que acrescenta a isto, a toda esta capacidade produtiva e de expansão, aquilo que é o nosso Serviço Nacional de Saúde, que é um pilar determinante para que as pessoas queiram vir para Portugal, queiram cá estar. Não há um país que não tem um bom sistema de saúde, que não tem bons profissionais, que não tem, digamos, um acesso equilibrado e, acima de tudo, eficaz, não é um bom sítio, além das questões de segurança que já aqui foram faladas, para se viver. E, portanto, também nessa parte, nós falámos da parte mais, se quisermos, privada, ligada àquilo que olhamos quando falamos mais da economia, mas há uma economia, e os ingleses reconhecem-na muito bem no seu Serviço Nacional de Saúde, que está ligada a tudo o que são fatores produtivos no Serviço Nacional de Saúde e que, de facto, é extraordinária e que inova. Nós, nas práticas médicas, nas práticas clínicas, nas práticas de enfermagem, em todo o Serviço Nacional de Saúde, nós encontramos exemplos extraordinários de inovação que, sob o ponto de vista clínico, com resultados extraordinários, chegamos a ter áreas, clusters de turismo de saúde. E, portanto, eu acho que realmente esta é a parte boa e é a pergunta que nós gostamos que nos façam, porque é onde conseguimos ter esta posição realmente mais esperançosa. Isto é muito importante, o que a senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos disse. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde fantástico, agora subfinanciado e com os problemas inerentes ao subfinanciamento. Mas nós que estamos sempre provincianamente, Fernando Pessoa dizia que os portugueses eram muito provincianos, estamos sempre provincianamente a olhar para aquilo que os outros fazem e a querer copiar. Na área da saúde, nós devemos portar o nosso modelo, porque é claramente na relação qualidade, acessibilidade, custo per capita, o melhor do mundo. Claro que sem financiamento suficiente não é possível fazer milagres, não se fazem omeletes sem ovos, e esse é neste momento o nosso problema, mas nós devemos orgulhar-nos do Sistema Nacional de Saúde, não quero excluir o setor privado, do Sistema Nacional de Saúde com o nosso Serviço Nacional de Saúde. Sra. Bastonária, Sr. Bastonário, Sr. Presidente da Apifarma, ao longo de 4 programas estivemos a falar sobre a saúde em Portugal e sobre o SNS e a sustentabilidade e o desenvolvimento do mesmo. De tudo aquilo que foi dito, eu tirava e queria saber se vocês me acompanhavam nestas conclusões. 3 conclusões que eu acho que são importantes de tudo aquilo que vocês disseram. O sistema está subfinanciado, este foi o principal indicador, e sem isso não se faz nada, sem mais dinheiro não se faz nada. Não há empenho político suficiente para levarmos o barco a bom porto e temos burocracia a mais. Estes são os 3 indicadores que eu tirava. Dr. Almeida Lopes, concorda comigo? Já agora pergunto se concorda comigo. Não discordo. Não discorda. Sr. Bastonário. Não, concordo, naturalmente. Sr. Bastonário. Eu também concordo. E fechamos aqui o ciclo de programas dedicados à sustentabilidade e desenvolvimento do SNS, tendo por base o compromisso assinado, como já dissemos, entre o Ministério da Saúde e a Apifarma, um compromisso que tem como tempo de duração 2016-2018. As bases estão traçadas, agora é pôr em prática. Até para a semana, aqui no Especial Saúde no Económico TV.